Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Antes de começar a aula, vamos começar já pedindo para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal. Tem essa força aí que ajuda bastante o trabalho, para ajudar a gente a continuar produzindo material que ajude vocês e que possa ajudar vocês aí, né, nessa caminhada. Então hoje a gente vai falar sobre assuntos preliminares de funções, tá bom? Assuntos que a gente precisa ver antes da gente começar a estudar as funções. E no caso aqui eu separei duas hoje para a gente dar uma olhada nelas, né? Vai ser uma coisa bem rápida, mas vai ser bem eficiente, tá certo? A gente vai falar de função composta e logo em seguida de função inversa, certo? Então, pessoal, para começar, eu não vou usar uma linguagem de livros, né? Linguagem dos livros não, porque muita frase, muita espuma para pouco sabão, tá? Então vamos ficar com uma coisa mais básica, com uma coisa mais simples, que é melhor, tá? Função composta, fazer a composição de função, pessoal, basicamente é colocar uma função dentro da outra, não tem segredo, tá? Você tem duas funções e você tem que colocar uma dentro da outra, né? Eu deixei aqui até dois exemplos aqui para a gente dar uma olhada, vocês darem uma olhada com a gente, né? Ó. Você tem duas funções, a função f de x, 2x mais 1, g de x, 3x menos 1, e pede para determinar a f de g de x e em seguida determinar a g de f de x. Vamos entender isso aqui primeiro, ó. Dá uma olhada nisso aqui, f de x, né? Aqui ele já mudou, né? Agora é f de g de x. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que no lugar desse x aqui, ó, é para você colocar a função g de x. Entendeu? Então veja só, de novo, hein? Quando eu falo f de g de x, eu estou dizendo que no lugar desse x aqui, é para você colocar a função de g de x, tá? Como esse x aqui é esse mesmo x aqui, então, ó, se a gente vai colocar no lugar dele a função de g de x, então no lugar desse x, quem tem que entrar é essa função aqui, ó, 3x menos 1. Tá vendo? Deixa eu subir aqui para vocês ficarem, para a gente ganhar mais terreno, né? Pronto. Tá aqui direitinho para a gente ganhar terreno. Então, voltando, né? Então, a composição é feita dessa forma. Então, olha como é que vai ficar isso aqui, ó. Em vez de escrever 2x mais 1, a escrita vai ser diferente. Vai ficar assim, ó. 2 vezes g de x mais 1. É assim que a função vai ficar. Tá vendo? Porque não é isso que ele está dizendo, ó. F de g de x. Então, essa 2x mais 1 vai ficar assim. 2 vezes g de x mais 1. Como eu já sei que eu vou ter que pegar a função g de x e colocar no lugar desse x, eu vou reescrever da seguinte forma. Vou botar aqui para ficar organizado. 2 vezes. Quem é o g de x? G de x é 3x menos 1. Então, 3x menos 1 mais 1. Que é esse mais 1 aqui, né? Então, aqui você já sabe, né? Que a gente vai aplicar a boa e velha distributiva. Eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Boa e velha distributiva. Vamos multiplicar dessa forma. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. E a gente tem que 6x, sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior, 6x menos 1. Então, aqui é a nossa resposta. E quem é esse x, 6x menos 1? Esse 6x menos 1, pessoal, é o nosso f de g de x. Pronto, encontramos a resposta da primeira operação, né? Fizemos aí a composição da f de g de x. Agora, se fôssemos para compor a função g de f de x, mesma coisa, o mesmo raciocínio dessa função f que a gente fez. Mesmo raciocínio. A gente vai pegar a função f e vai colocar dentro da função g. Veja só. Esse x aqui, ó, ele vai ter que ser a função f de x. Como esse x aqui
e esse é a mesma coisa, no lugar desse x tem que entrar essa função aqui, ó. Então vai ficar assim, 3 vezes f de x menos 1. Vai ficar dessa forma, tá? E aí a gente segue para o bom e velho cálculo, né? 3 vezes, quem é o f de x? O f de x, 2x mais 1. Tudo isso menos 1. E aí a gente faz 3 vezes 2, 6x. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 1, 3. Né? Menos 1. E aí nós temos sinais diferentes subtraídos ao sinal do maior. 6x mais 2. Quem é esse 6x mais 2 que a gente acabou de encontrar? Esse 6x mais 2 é ninguém mais, ninguém menos que o nosso g de f de x. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre função inversa. Nessa aula a gente vai ver esses dois conceitos e na próxima aula a gente faz uns exercícios para a gente treinar, né? Como eu disse, eu estou explicando de um jeito bem simples, pessoal, sem muita linguagem de livro, tá? Então, o que é função inversa? O nome já está dizendo, você vai inverter função. Mas como é que você inverte a função? É simples. O x vira y e o y vira x. Olha que coisa moleza, né? Outra coisa que vocês têm que lembrar é que a representação da função f de x é f elevado a menos 1, tá? Quando você vê isso aqui, está falando de função inversa. Ou seja, x vira y e y vira x. Outra coisa que vocês têm que lembrar, que eu acredito que vocês lembram, né? Lembrem que em função, quando eu falo f de x, eu estou falando y, viu? É a mesma coisa. F de x e y é a mesma coisa. Então, esse f de x igual a 1 menos 2x, eu posso escrever como y igual a 1 menos 2x. Aí eu vou começar a aplicar o que eu falei para vocês. Como assim? X vira y, y vira x. Esse y a gente vai chamar de x. 1 menos. Esse x a gente vai chamar de y. Aí você diz assim, tá, e o que é que a gente faz agora? Muito tranquilo, ó. Em toda função, o y ele tem que ficar nesse lugar aqui dele, não tem jeito. A gente faz uma troca, depois a gente coloca de volta no lugar. Como assim? É simples, ó. Esse menos 2y passa para cá mais 2y. 1, e o x que está positivo passa para esse lado negativo. Ou seja, depois que eu fizer essa troca, eu tenho que trazer os termos para os seus lugares certos. Ou seja, o y no primeiro membro, o x no segundo. E aí, ó, olha que moleza. Y é igual a 1 menos x, e o 2 que está multiplicando o y, foi o que aconteceu com ele? Passa para cá, dividindo. Pronto, e isso aqui é a nossa função inversa da f de x. Isso aqui é a nossa função inversa, né, da f de x igual a 1 menos 2x. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, tá? E próxima aula a gente vai resolver duas questõezinhas sobre função composta e função inversa, só para treinar. Então, mais uma vez, se inscrevam no canal e deixem seu like, apertem o sininho das notificações e bora pro próximo vídeo.